Muito bem-vindos ao nosso canal Saindo da Caverna. Nesse vídeo eu separei algumas imagens, histórias em quadrinhos, mostrando ou explicando como é o mito da caverna de Platão. Muito em breve irei abordar essa fantástica obra que está na República, onde ele vai trabalhar vários aspectos, teoria do conhecimento, enfim, uma vastidão de assuntos que recai na sua obra e também no mito da caverna. Nesse vídeo, separei algumas imagens, histórias e quadrinhos mostrando como, de fato, isso acontece no mundo todo. E nós precisamos realmente despertar para essa situação, ok? Então, na medida que a história for sendo passada, vocês vão entendendo aí o mito da caverna de uma forma de quadrinhos, tá bom? Sombras da vida. Aí temos aqui a primeira imagem, ok? Segunda imagem. Ele escuta o som da caverna dizendo bravo, muito bem, enquanto um homem corre atrás de um dinossauro. E ele deixa de correr atrás do dinossauro e fica curioso em saber quem está dentro dessa caverna. E dentro dessa caverna está uma voz humana dizendo: essa foi linda, pena que tenha passado tão depressa. Então esse personagem aqui fica extremamente curioso, querendo saber quem está dentro da caverna. Até então ele não sabe quem está. No próximo quadrinho, ele olha para a caverna e vê passar uma outra espécie, um outro animal, um outro bicho. E as vozes continuam falando, né? Vem vindo outra, que feia. E de repente, esse personagem aqui curioso decide olhar para dentro da caverna e saber o que está acontecendo. De repente, ele vê alguns homens, pessoas, habitantes que moram em cavernas. E tímido, de imediato ele não entra. Ele fica na beira, assim, do início da caverna. E a história diz assim: que forma mais feia, fica parado o tempo todo. Fora! E eles veem a sombra desse personagem sendo projetada na parede, sem que os homens da caverna saibam a verdade de o que está acontecendo. De repente, o personagem que nós estamos observando aqui, ele entra dentro da caverna e vai agora tentar interagir, se comunicar com os habitantes misteriosos dentro da caverna. E ele diz assim: ei, moço, pode me dizer o que vocês estão fazendo? Aí um deles responde: que pergunta mais boba. Outro, uma outra pessoa também responde assim: como se existisse outra coisa para fazer. E o outro responde: estamos contemplando a vida. E agora, no quadrinho que vocês estão vendo aqui, o nosso amigo aqui, né, diz assim: que vida, só tem uma parede aí. E os habitantes da caverna, acostumados com tudo aquilo durante sua vida toda, tenta corrigir esse nosso amigo aqui. Você está atrapalhando. Ah, vem outra, uma outra imagem, né? Uma outra sombra. E eles batem palma, bravo, lindo. Uma sombra de uma mulher muito bonita, né? Então, o nosso amigo vai dizer o seguinte: ora, isso é só uma sombra. Vocês deveriam admirar o dono dela. E novamente os habitantes da caverna dizem assim: você é que está enganado. A vida está ali.
E novamente o nosso amigo aqui diz assim: puxa, eles acreditam mesmo que o mundo todo está naquela parede. Aí passa novamente um dinossauro, né? Agora o dinossauro é mais de um dinossauro, né? Então eles ficam fantásticos, né? Com aquela situação. O próximo quadrinho o nosso personagem agora ele entra na frente dos habitantes da caverna e ele diz assim: tenho novidades para vocês. E os habitantes da caverna dizem assim: ei, o que é isso? Você não pode fazer isso. Sai da frente. E agora o nosso personagem faz uma pergunta, ou um questionamento, ou uma contraprova. Não querem apreciar a vida? Aqui tem uma de verdade. Eu, de repente, os homens da caverna muito bravos, né, com o nosso amigo, diz assim: seu engraçadinho, vamos dar um jeito em você. Então eles, com muita violência, raiva, ódio, né, tentam aí pegar o nosso amigo aqui. Calminha, amigos. Só estava brincando. Volta aqui, volta aqui. Podem ficar sossegados. Já estou indo. E por meio dessa guerra que acontece, sem querer, o nosso amigo consegue tirar os habitantes da caverna e mostrar o mundo real. De repente, veja a cena de descobrimento do que acontece com eles. O primeiro diz assim: ah, esse clarão está me cegando. O segundo diz: isso é um castigo. O terceiro diz: não deveríamos ter parado de contemplar a vida. Então eles ficam em contato com o mundo real, de certa forma, com o conhecimento verdadeiro, e os seus sentidos, né, não conseguem ainda se acostumar com a verdade, vamos dizer assim, a verdade absoluta. Estavam muito acostumados com a verdade relativa que está dentro da caverna. E ao sair dessa verdade relativa, os nossos órgãos de sentido não conseguem captar assim de imediato toda a riqueza de como é a verdade do mundo. Mas o nosso amigo diz o seguinte: e então vocês não estão acostumados com a luz. E nosso amigo diz assim também: vamos, amigos, abram os olhos devagar. Ei, ele está falando a verdade. Existe vida aqui fora. E é tão mais bonito. Veja a expressão, veja o espanto e veja também como eles agora entendem que a verdade é real e absoluta e é possível ser alcançada. Nosso amigo diz assim: e aproveitem para ver tudo o que existe aqui fora. Essa história aqui que eu trouxe para vocês, né? Eu já falei para vocês, é o mito da caverna de Platão, mas também me deixe falar uma coisa aqui. Veja que tem dinossauros e homens ao mesmo tempo. É como se fosse uma espécie de cosmovisão criacionista. É meio que talvez o autor não seja criacionista e talvez não tenha assim o intuito de ser criacionista, mas é fato que os dinossauros estiveram com os homens há muito tempo atrás. Então isso é interessante perceber essa questão aqui, que a idade da Terra não tem bilhões de anos. E ainda que tivesse, é fato que os dinossauros estiveram com os homens, de acordo com os textos bíblicos e algumas provas arqueológicas. Voltando aqui ao quadrinho, deixa eu ver aqui rapidamente. E no próximo quadrinho, os habitantes da caverna diz o seguinte ao nosso amigo aqui: puxa, obrigado, moço. Se não fosse você, passaríamos a vida somente olhando para as sombras da vida. Nós vamos indo. Temos tanto que fazer, isto é, olhar. Adeus, moço. Estavam basicamente aí agradecendo, né? Deixa eu só corrigir aqui. No próximo quadrinho temos assim: tempão que perderam, olhando para simples projeções. E
O quadrinho mostra que, tipo, o tempo passando, né? As pessoas se desenvolvendo e tudo mais, até chegar nos dias atuais. E de repente, um homem saindo do seu trabalho, chegando, escuta uma voz dizendo assim, bravo, lindo. E de repente, esse homem decide saber o que isso significa. De repente, homens dentro de uma nova caverna querendo entender a vida. E novamente, esse nosso amigo aqui, né, diz assim: ei, o que vocês estão fazendo? Os habitantes da nova caverna dizem o seguinte: que pergunta mais boba, como se existisse outra coisa para fazer. Estamos contemplando o fantástico show da vida. Muita coisa mudou e outras coisas continuam a mesma. Inicialmente, nós tínhamos aí o mito da caverna e hoje agora é o mito da televisão. Agradeço a vocês a atenção e espero vocês no próximo vídeo. Até breve.